E chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre os últimos acontecimentos em torno da CPI da Covid, balanço da semana política e as pesquisas de popularidade. Eu converso com o Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo Prando, boa noite. Boa noite, Denise. Um prazer falar contigo. Bom, vamos falar primeiro da CPI, né, que tem mobilizado as atenções com desdobramentos, teve decretação de prisão, depois saída, novas meios aí de investigação, né? Nós tivemos um desvio aí do foco original, inicial, e agora toda essa discussão em relação às negociações com a Covaxin. Você vê a possibilidade de algum desdobramento jurídico, que é muito o que se questiona, né? Críticas o presidente Bolsonaro vem recebendo, mas você acha que pode ter algum desdobramento maior? Pode ter, até porque a CPI tem uma consultoria de juristas. Então, nós sabemos que existe um conjunto de juristas que estão ajudando na composição do relatório. Então, além de tudo, o próprio Senado tem uma equipe de advogados, de conhecedores da lei, da legislação, que estão ajudando a produzir esse relatório. Agora, na sua colocação inicial, né, Denise, tanto a questão da CPI liga-se também, inclusive, à questão das pesquisas de popularidade. A CPI politicamente tem produzido um desgaste, tem levado o presidente Bolsonaro a ficar muito nervoso, né? O presidente sente-se acuado e, de certa maneira, com medo do que pode acontecer até 2022. E o presidente não respondeu até agora aquela afirmação dos irmãos Miranda, né, de Luiz Miranda, de que ele teria citado o nome do líder do governo, que é o deputado Ricardo Barros, e ele não responde isso, né? Justamente, essa foi a carta que foi enviada pela cúpula da CPI, que teve uma resposta mal educada, né, por parte do presidente, né, com palavras que não deveriam ser usadas por um chefe de Estado, mas de qualquer maneira, politicamente, o presidente da CPI, o Omar Aziz, jogou no colo do presidente a necessidade de uma resposta. E o presidente disse que não vai dar essa resposta, e a gente imagina que ele não dê essa resposta, porque dar a resposta seria se fragilizar, se autofragilizar. Então, sem dúvida nenhuma, até mesmo a prisão, Denise, que juridicamente me parecia muito fraca, até porque no final do dia, já à noite, pagando fiança, o depoente foi solto, mas ela gerou um fato político, fato esse que se concretiza naquela carta dos comandantes das Forças Armadas, que gerou de novo um sentimento aí de desgaste institucional e de insegurança em relação aos rumos da democracia brasileira. Agora, o presidente Bolsonaro fala em um complô, não é, que começaria com a CPI, com a conivência dos institutos de pesquisa que tem apontado a queda da popularidade dele, da avaliação, inclusive, de governo, junto com o Tribunal Eleitoral, que vai contra aquela mudança na urna eletrônica, com um voto auditável, e ele disse que nessas condições as eleições podem não ocorrer, que ele não vai ser derrotado dessa forma. Denise, o bolsonarismo, ele se caracteriza por uma faceta que é o presidencialismo de confrontação. Nós tivemos o presidencialismo de coalizão, o presidencialismo de cooptação, tão característico de um período do lulopetismo, e o Bolsonaro inaugura a confrontação como método de governo. Agora, confrontar os atores políticos, as instituições, a própria democracia tem um preço. O Bolsonaro, cada vez que os outros poderes colocavam para ele limites, né? Enfim, cada poder, o executivo, o legislativo e o judiciário, tem a possibilidade de frear, né, e exercer aí uma forma de moderação com relação ao outro poder. O presidente dobrava a aposta. E aí a lógica do presidente Bolsonaro e deste bolsonarismo mais forte que dá o apoio a ele, 15% destes bolsonaristas que o apoiam, está assentado em alguns pilares: fake news, negacionismo, teorias da conspiração e pós-verdade. Então, a teoria da conspiração de um grande complô não é algo criado pelo Bolsonaro. O Trump também, a exaustão, levou isso à mídia nos Estados Unidos e tivemos aquele triste episódio da invasão do Capitólio. Então, não é de se desconsiderar que essa narrativa perdurará até 2022 e numa possível derrota do presidente, que pode acontecer pelo estágio de deterioração do seu governo, essa tese ganha força, ao menos entre os bolsonaristas mais radicais. Eu queria saber se você acha que essa deterioração da popularidade dele pode ser contínua
irreversível. E na medida em que ele cai, sobe a aprovação, a intenção de voto em Lula, o que parecia muito improvável pouco tempo atrás. Mas tem uma fatia razoável aí do eleitorado que não quer nenhum nem outro. E essa fatia daria suporte a uma terceira via? Você conta com essa possibilidade? Então, duas questões. A primeira, se é irreversível o fato de estar se deteriorando. Não, não é reversível. Se ele der algum sinal de governar efetivamente, de construir mais pontes do que muros, de parar de confrontar, se ele conseguir dar um planejamento ao Ministério da Saúde, aos seus ministros, um norte a seguir, apontar um rumo, se o presidente efetivamente exercer a liderança que lhe cabe no cargo de presidente da República, tendo dinheiro, a retomada da economia, a vacinação, ele pode reverter. Mas para isso depende essencialmente de sua liderança. É uma opção política e, tendo esta opção política, ele precisa liderar o seu governo na busca de um norte, de um rumo. Então essa é a primeira parte. Segundo, sem dúvida nenhuma que há o espaço para uma terceira via. Até o momento, Denise, as pesquisas são fotografias. A fotografia hoje, ela é francamente favorável ao ex-presidente Lula e ao presidente Bolsonaro. Os dois são aqueles que apresentam, nesse momento, musculatura eleitoral. Agora, a política é uma construção cotidiana. Então, uma terceira via pode, sim, a partir de uma liderança política, ganhar campo. E vale ressaltar o seguinte: se o bolsonarismo ou o próprio presidente, o governo, não conseguir sequer ir para o segundo turno, há também um esvaziamento da força do ex-presidente Lula, porque aí esta terceira via, esse polo democrático, esta via democrática de centro, ganha musculatura eleitoral, e aí o próprio Lula perde, ou seja, o bolsonarismo e o lulopetismo, de certa forma, se retroalimentam nessa polarização que, neste momento de 2021, parece ser o norte do que será 2022. Parece, pode não ser. Sem um dos dois se tiraria de cena aquela questão do antivoto, né? E sem dúvida nenhuma, já tem especialistas que dizem que 2022 não vai ganhar aquele que tiver voto, mas aquele que tiver a menor rejeição, até porque a rejeição a Lula e a Bolsonaro é muito grande. É por isso que este conjunto de eleitores que escolheriam um caminho, um candidato alternativo, tem potencial de crescimento. A grande questão é quem vai fazer o gesto de unir este polo democrático que se afasta do lulopetismo e do bolsonarismo. Como eu disse, é uma construção e, obviamente, que os atores políticos, as lideranças estão em conversação. Agora é acompanhar também a CPI, que pode ter outros desdobramentos, né? Pode ter outros desdobramentos. Enfim, a CPI ela pode levar a caracterização de crimes comuns e também de crimes de responsabilidade, gerando um relatório que caracterize crime de responsabilidade, aí daí enseja um processo de impeachment. E aí tem um fator, Denise, que até o momento a pandemia ela tem uma relação junto ao governo positiva e negativa. Positiva porque, com todo o desastre da condução da crise sanitária, as ruas não estavam ocupadas. Agora isso já começa a mudar. Então, de certa forma, a pandemia, que deteriorou a popularidade e a aprovação do governo, também o protegeu, porque as ruas não estavam ocupadas. Então, o humor político, e o próprio ex-presidente Michel Temer disse que povo na rua mexe com político e pode prejudicar ainda mais o presidente Bolsonaro. Ouvimos Rodrigo Prando, que é cientista político pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo, muito obrigada. Uma boa noite para você. Boa noite para você, para todos aí no estúdio, para a equipe técnica e para os que acompanham a TV Gazeta.